Gostaria de cumprimentar seu presidente, a mesa diretora e todo este plenário com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que estamos de pé, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, para tomarmos por base e formarmos aqui um corpo sermonário nesta manhã. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Escrito está: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Tomai vosso assento, meus irmãos, por gentileza. Agradecer mais uma vez, seu presidente, a diretoria, pela confiança e a bondade de Deus para com o estado de Alagoas, porque é um povo muito guerreiro, muito receptivo, que tem feito a diferença. Um pouquinho rouco, porque a glória de Deus de sexta para cá foi grande. E a gente não dá glória só quando pega no microfone, né? A gente dá glória quando ouve a palavra do eterno Deus. É isso? Mas se foi assim esses dias aqui, que coisa tremenda, imagine no céu, imagine no céu. Mas, meus irmãos, nós lemos esse texto do Evangelho de Mateus, que faz parte dos evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, composto por Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico significa visão conjunta, a mesma visão. Então, os sinóticos ele vem só para facilitar a nossa vida, para quando escolhermos um dos textos, quer seja em qualquer um dos 3, nós possamos encontrar auxílio, complemento no outros 2 e assim obter êxito na leitura e também na interpretação do texto pela qual escolhemos. Mas Mateus capítulo de número 5, os versículos que nós lemos, vai falar-nos a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus. E na nossa introdução da nossa revista, abra aí a sua revista, a revista maravilhosa, que é a nossa revista Excelência, a página de número 30 e 31, na introdução, vai falar a respeito de termos o desafio de observarmos, de discutirmos sobre a importância da igreja, da comunidade, para o exercício do ministério cristão. Ou seja, se entendermos que uma candeia faz toda a diferença em um ambiente tomado pela escuridão, e se o propósito de Deus é que o mundo seja todo alcançado com a mensagem do Evangelho, é necessário que as candeias atuem em conjunto para que possamos iluminar o máximo possível de ambientes. Em outras palavras, o que queremos dizer é que o alcance do Evangelho será muito mais amplo, desde que a igreja atue em unidade de um propósito. Então observe só que aqui na introdução e a nossa página de número 30 e 31,
que é a lição de número 4, vai falar a candeia e a igreja. A palavra igreja, do grego eclésia, chamados para fora. Então, uma das missões primordiais da igreja na face da terra, em unidade, em conjunto, é que possamos alcançar o máximo possível de lugares para que possamos dissipar as trevas. Então observe a importância que cada um de nós, como membro do corpo, temos em dissipar as trevas, sendo luz, um conjunto de pessoas que vai formar o corpo, a igreja, sendo luz no ambiente de trevas. Então nós não conseguiremos ser igreja sozinhos. Nós precisamos um do outro para que juntos, num só propósito, possamos dissipar todas as trevas que cobrem este mundo tenebroso. E aí, o tópico de número 1, que fala Jesus como a luz do mundo. Jesus como a luz do mundo. Diz assim: durante o seu ministério, um dos recursos mais utilizados por Jesus foram as parábolas. 67 parábolas Jesus discorreu em 3 anos e meio de ministério. 67 parábolas. Aliás, uma profecia no Antigo Testamento já anunciava que o Messias abriria sua boca em parábola. O termo parábola aqui significa colocar ao lado, ou seja, parábola é uma narrativa curta, é um paralelo, é uma comparação para explicar uma verdade moral ou espiritual que o Senhor Jesus vai utilizar para facilitar para nós que somos simples a entendermos o que ele está querendo comparar. E aí nós vamos encontrar também que, além das parábolas que Jesus vai proferir, Jesus também faz constante comparação através do uso de metáforas. E nos versículos bíblicos que nós lemos do Evangelho de Mateus, nós temos 3 metáforas que Jesus vai fazer para comparar com a vida cristã, utilizando o sal, utilizando a luz e utilizando uma cidade edificada sobre um monte. Então, o ministério terreno do Senhor Jesus tem essa diversificação para que possa facilitar o ensino e também o aprendizado. Nós chamamos isso aqui, na realidade, de didasque ou didasco, que é ensinar pregando e pregar ensinando e aplicar aquilo que ele vem ensinar através de metáforas, de sermões ou de parábolas. Mas observe comigo que em diversas passagens ele usa a metáfora para si, mas em outras ele usa para com os discípulos, outra ele usa para com a multidão, outra ele usa para com os seus seguidores. E nós temos aqui, para percorrer nesses períodos, entendermos a respeito de o que é sermos luz do mundo. Qual a definição entre várias traduções e conceitos, o que significa para nós, o que é primordial para nós sermos luz. Quando Jesus inicia o seu ministério terreno, que tem um pouquinho mais de 3 anos e meio de duração, é iniciado na Galileia. Jesus inicia o seu ministério na Galileia. A palavra Galileia, ela vem do grego galil, círculo, significa uma região em que muitos os territórios, muitas cidades vão compor a Galileia. Mas a Galileia em si,
ela era um pouco desprezada. Ninguém dava valor algum à Galileia. Quais eram os motivos em que a Galileia, mesmo sendo um território judeu, ela era desprezada aos olhos dos seus copatrícios? É porque quando nós lemos Josué capítulo 1, versículo de número 30, nós vamos encontrar que foi dado a Zebulon o território da Galileia para que ele pudesse desbravar e habitar junto com a sua família. E Zebulon não conseguiu exterminar totalmente os cananeus desta região. Mas, quando nós também percorremos 1 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 11, Salomão, quando ele vai construir o templo, ele faz uma aliança com o Irão, o rei de Tiro, e vai dar a ele 20 cidades da Galileia em troca de madeiras para construir o templo. Mas, um pouquinho adiante também em 1 Reis, capítulo 15, versículo de número 20, a Bíblia nos diz que Ben-Hadad invadiu aquele território e repovoou aquela região, ali está. Mas, quando também observarmos em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29, Tiglat-Pileser também invadiu esta região e ali repovoou, colocando assírios para morar nesta região da Galileia. Então a Galileia se torna um local, uma região em que vai encontrar-se uma miscigenação, uma mistura de povos e de raças, que vai dividir na adoração, que vai dividir na cultura, tanto espiritual como também material. Sendo assim, a Galileia fica aos olhos dos demais uma região desprezada, uma região que ninguém dava nada por ela, pela miscigenação de povos que cresce pela idolatria, pelo misticismo, pelo gnosticismo, pela cultura pagã. Então, aos olhos das pessoas das demais regiões, seja ela Sicar, Judéia, seja qual for, Cafarnaum, eles passam a ter um olhar desprezível para a Galileia. Mas como o nosso Deus não despreza nada, nada para Deus é desprezível, aí vem o profeta Esaías, no capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 6, dizer para nós: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti quando se reparte os despojos. Por quê? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, como o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda a armadura que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê, pastor? Porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, João vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O versículo 4, pastor Mailton, de 1 João, no capítulo de 1 João, aí vai dizer o versículo de número 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Agora, quando nós vamos em João, Evangelho de João 8:12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Outro versículo no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, Jesus vai dizer: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou, do hebraico é Sher Hier, significa que ele é aquilo que você estiver precisando que ele seja. Se você precisar que ele seja luz para iluminar, ele vai iluminar o caminho de trevas com luz. Se você precisar que ele seja médico, ele é médico por excelência. Então a luz do mundo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Aí quando eu leio Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 10, isso me dá uma responsabilidade muito grande. Paulo vai dizer à igreja de Filipos que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo, se dobre, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, só Jesus é a luz, só Jesus é a luz do mundo. E dentro dessa responsabilidade, Jesus vai iniciar o seu ministério. Passa a noite toda em oração, desce do monte, anda nas areias das praias de Cafarnaum, e encontra dois irmãos pescadores, Pedro e André, e diz: segue-me. Eles vão seguir. Um pouquinho mais à frente, encontra o barco de Zebedeu, com mais dois irmãos costurando a rede, João e Tiago. Ele diz: segue-me. E eles vão deixar tudo e vão seguir Jesus. Seguindo Jesus, Jesus entra em Cafarnaum. É um dia em que a coletânea de impostos estão todos nas ruas. Certo historiador diz que tinha cerca de 200 publicanos, coletores de impostos naquele dia. 200. Publicano vocês já conhecem. Eram tidos como pecadores. Eram aqueles que eram funcionários do Império Romano, cobrando impostos dos seus copatrícios e entregando na mão de Roma. Eram tidos como pecadores. A palavra deles não valia nada diante de um tribunal. Eles não tinham sequer direito de se relacionar com ninguém. Era um publicano. Jesus, no meio de quase 200 publicanos, estende a mão para Levi, filho de Alfeu, e diz: deixa tudo e segue-me. Só que não chamarás mais Levi, chamarás Mateus a partir de agora. E se antes ninguém dava crédito na sua palavra, se ninguém valorizava ou te via como alguém, a partir de agora vão ter que entender até o dia do arrebatamento como uma testemunha ocular. Escreve o meu evangelho e coloca lá que eu escolho os improváveis para que sejam luz. Agora Jesus está no Monte Eremos, conhecido também como Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças, diante de uma grande multidão.
Porque o início do ministério, Jesus andou algum período só com os 12. Mas agora é impossível, Jesus não consegue mais andar apenas sozinho com os 12. Você encontra referência, Lucas capítulo 5, versículo 1, vai dizer, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus que estava junto ao lago de Genezaré, também conhecido como o lago da Galileia. Se você ler Lucas 8, 14, você vai notar que, e ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com Jesus de todas as partes, de todas as cidades. Jesus não andava mais só. O ministério tomou um rumo, uma notoriedade tão grande que ele não conseguia mais. Aí Jesus está lá no Monte Eremos, no Monte das Beatitudes, e ele vai começar a ensinar a multidão na companhia dos seus discípulos. E aí olha o ensinamento dele, é um ensinamento que vai confrontar na nossa mente. Por quê, pastor? Porque para nós, todos os pobres são tristes, todos os pobres são abatidos, todos os pobres sofrendo a indiferença de má distribuição de renda, não tendo moradia, não tendo o que comer e o que vestir, são tristes por viver uma natureza assim. Aí vem Jesus, diante do Monte Eremos, abre a boca a favor do vento, para que todos pudessem ouvir, e diz, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai proferir 8 beatitudes, e a multidão vai começar a se dispersar. Jesus desce, Lucas vai dizer que na planície, no pé do monte, ele olha para os seus discípulos e dá uma declaração que na realidade é uma afirmação. Vós sois a luz do mundo. Quem está no meio? Mateus. É luz? É luz. Observe que a graça de Jesus alcançou também um homem improvável, um homem que não valia nada na sociedade. E agora Jesus olha para ele e diz, vocês e você também, Mateus, é a luz do mundo. Nós passamos agora a ter uma responsabilidade de refletir essa luz através de atitudes, comportamentos, quer seja em escola, faculdade ou ambiente públicos. Para quê? Para que o nosso testemunho de vida possa glorificar a Jesus. E olhando para os seus discípulos, ele diz, vós sois a luz do mundo. Dentre várias traduções que nós podemos ler, para poder entender o que é a luz do mundo, poderia destacar algumas, mas como nós não temos tempo suficiente, eu quero apenas uma característica que é indispensável na vida daquele que é luz do mundo, pastor Jeremias, indispensável, e que me parece que está faltando muito nos dias odiernos, muito. Que qualidade é essa, pastor Éder? É uma palavra chamada verdade. Para quem é a luz do mundo? Para quem é a luz do mundo, ele precisa ter essa qualidade indispensável em qualquer ambiente que ele colocar a planta dos pés. A verdade é qualidade na vida daquele que é a luz do mundo. A verdade.
Por que eu escolhi a verdade? Eu poderia falar da influência, que também é uma. Como luz, nós não podemos ser influenciados. Nós temos que influenciar. Observe que o dado que o nosso pastor presidente deu, que em faculdades, quando entra cerca de vários cristãos, permanece 1 ou 2 com a fé pela qual o levou a entrar numa faculdade. Em vez dele influenciar, ele é influenciado. Verdade, quando se pega um troco errado. Verdade, quando se acha uma carteira ou um celular. Verdade, como diz lá em Alagoas, até que o sangue dê na canela, mas a verdade não vai sair da minha boca. Por quê? Porque de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. Então a verdade é uma qualidade indispensável para a vida daquele que é luz. A verdade. Quantos irmãos já tiveram a oportunidade de observar uma frase muito corriqueira no nosso meio, que diz assim: a verdade vai vir a lume. Deus vai trazer a verdade a lume. A palavra lume, colocar um foco de luz, clarear, significa que trazer a lume, significa que a verdade, essa expressão é, a verdade não ficará escondida ou oculta por algo ou por alguém por muito tempo. Não ficará. Não ficará por quê? Porque ele há de trazer a lume. Se ele há de trazer a lume, nós não precisamos, em algumas ocasiões e circunstâncias, tentar nos justificar diante de uma inverdade. Porque parece que na sociedade que nós estamos vivendo, alguém vai dizer assim: uma mentira contada muitas vezes vai se passar por verdade. Não, não passa não. Verdade é verdade, mentira é mentira. Vamos ver num texto sagrado para obtermos uma base bíblica para esse fundamento do que eu estou dizendo aqui. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver no livro de quem? Esther. Havia um homem chamado Amã. Foi promovido a primeiro-ministro missionário a Midian. Primeiro-ministro do reinado de Assuero na fortaleza de Suzã. E como primeiro-ministro, primeiro lugar, depois que ele é promovido, onde ele passa, na repartição do palácio, aonde o judeu Mardoqueu trabalha. Ele quer porque quer que o judeu Mardoqueu dê a ele algo que só Deus, só Jesus pode ter. O que, pastor? O que? A glória. Ele não quer de Mardoqueu respeito. Ele não quer que Mardoqueu respeite ele como autoridade. Porque respeitar, nós temos que respeitar sim. Não é à toa nem em vão que Deus constituiu sobre nosso ministério uma mesa diretora. E essa mesa diretora, compostos de homens, é claro, falhos sim, mas são homens que têm caráter libados e que não deve, de hipótese alguma, serem colocados em xeque por uma situação ou outra. Não tem como. Não dá para
generalizar. Não dá. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que respeitar não é pecado. Davi, diante do príncipe Jonatas, Davi se curva, reconhece a importância e o peso que tem sobre a vida do primogênito de Saul. Jacó, ou Israel, depois do val de Jaboque, se curva ao encontrar Esaú no reencontro de reconciliação. Então, respeitar e honrar alguém das cãs brancas não é pecado, não. Não é pecado. Qual é o pecado então? É querer o que Amã queria. Amã queria que Mardoqueu o reverenciasse, dando a ele a glória que só pertence a Jesus. Só pertence a Jesus. E aonde é que está, pastor, fundamentada? Está fundamentada que ele vai chegar em Assuero e vai fazer uma proposta. Porque todos aqueles que querem viver como luz precisam entender uma coisa: eu, como luz do mundo, você vai sofrer oposição. Vão te vender, vão oferecer dinheiro pela sua cabeça, vão querer te prejudicar de todas as formas e maneiras. Mas aprenda comigo nesse texto que em hipótese alguma Mardoqueu abriu a boca para tentar se justificar. Por quê, pastor? Porque quem é luz, o céu dá testemunho da vida dele. Quem é luz, o céu traz a lume, a verdade de algo ou de alguém. Não vai ficar escondido. Não fica. E o que é que ele faz, missionária Amanda? Ele vai fazer o seguinte, na presença de Assuero: rei, tem um povo aqui no seu reino que veio de outra nação. Verdade ou mentira? Verdade. Tem um povo aqui que não aceita os nossos costumes. Verdade ou mentira? Verdade. E aonde é que está a mentira? Eles não obedecem em nada. Mentira. Não existe meia verdade. Purifique os seus lábios, porque não há meia verdade. Meia verdade é mentira. É mentira. Não tem meia verdade para se beneficiar de nada. Não tem meia verdade para tentar prejudicar o companheiro. Por quê? Porque Deus traz a lume. Deus traz a lume. Por quê? Porque o céu dá testemunho de quem é luz. O céu dá testemunha de quem é luz. Agora observe. O problema, a afronta, é entre Amã e Mardoqueu. Mardoqueu tem discernimento, diz o que ele quer, eu não dou para homem. Homem merece honra e respeito. Bajulação não. Colocar no lugar de Deus não, endeusar não. Mardoqueu com discernimento diz: eu dou a ele respeito, glória só ao meu Senhor. Só a ele. Vai lá, oferece colocar talentos de prata, de ouro no tesouro. O rei, alegre, aceita, põe, marca um edito, sentencia à morte uma nação por causa de um problema com um homem. Um homem. Que dia? 13 do mês de Adar. Adar do calendário gregoriano, fevereiro. Repita comigo, fevereiro.
Que época nós estamos agora? Fevereiro. Então observe e preste atenção no que eu vou te dizer. 13 de Adar saiu a sentença. Vai exterminar, genocídio, vai matar todos os judeus. Todos vão morrer por causa de uma guerra comum. Todos vão morrer. Ele podia lá se justificar, mas ele não vai. Ele não vai. Significa o que, pastor? Significa que uma luta do pastor Joinville é a nossa luta também. Uma peleja do pastor Joinville também é a nossa peleja. Por quê? Porque nós somos corpo, membros de um corpo que se torna igreja. E se nós somos membros de um corpo que se torna igreja, a peleja do pastor Joinville também é a nossa peleja. Porque se um membro do corpo perece, todo o corpo perecerá também. Lá vem o edito, vai matar todo mundo por causa de uma afronta pessoal. Aí o céu disse: nananina não. Eu cancelo o edito, eu cancelo o genocídio, porque ele é luz, ele é luz. Pastor, coincidência, fevereiro, coincidência não. Não tem coincidência no reino. O Espírito Santo de Deus me autoriza a dizer, nesta manhã, do dia fevereiro, que nosso Deus está cancelando. Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Tem edito que ele está cancelando. Conspiração contra a sua vida está sendo cancelada hoje. Está cancelando hoje. Por quê? Porque ele é luz. Ele é a luz. O céu dá testemunho. E cancela neste mês de fevereiro toda mortandade, toda conspiração contra a sua vida, toda meia inverdade que suou para te prejudicar, ele cancela hoje. Cancela hoje. Por quê? Porque nós também somos luz. É a primeira metáfora. Vou correr, vou encerrar aqui. Segunda metáfora que ele vai usar: vós sois o sal da terra. Sal, um composto cristalino que todo mundo usa, que é chamado sal, que não é importante. Sal não é importante? Não. Sal é necessário. Importante não. Importante não. Tem casa que 1 quilo de sal leva mais de 6 ou quase 1 ano para ser consumido. Porque se usa pouco. A comparação do sal, ele está dizendo que nós, como igreja, como membros do corpo, sendo sal da terra, ele nos chamou para conservação, ele nos chamou para dar equilíbrio. E o sal também dá sede. Em outras diversas comparações também. Mas o sal que se usa em uma cozinha, ele é insubstituível.
Para fazer qualquer alimento, se não tiver o sal, não vai ter sabor do alimento. Dá para substituir sal por coloral? Dá não. Por pimenta de cheiro, como que tem no Nordeste? Não dá não. Sal é insubstituível. Significa o quê? Que a igreja não é importante. A igreja é necessária. Necessária para quê? Para conservar este mundo que está em estado de putrefação. Para conservar, para ele não apodrecer a sociedade, nós que vamos conservar os bons costumes. Somos nós que vamos dar o equilíbrio. Então, vou dizer algo aqui. Para esse mundo tenebroso que o próprio Senhor diz que jaz no maligno, que está em trevas. Políticos, sociedade em si, jogadores de futebol, empresários, fazendeiros, ou qualquer outra classe que seja, vocês têm que agradecer a Deus que a igreja ainda está neste mundo. Agradecem a Deus que a igreja ainda está nesse mundo, porque o dia que ela for arrancada daqui, e esse dia vai chegar, esse dia vai. Quem está esperando esse dia? Quem está esperando esse dia? Não é se preparar para esse dia, é estar preparado. E o que é estar preparado? É ficar na ponta dos pés. Ó, ponta dos pés. Eu estou nas pontas dos pés, aguardando Ele. Então eles têm que agradecer, porque o dia que a igreja for tirada, a Bíblia diz que não ficará nem ramo e nem raiz. Não, pastor, é a floresta amazônica que dá equilíbrio lá. Não, a geleira, ó, se a lua distanciar da terra, vai congelar. Se o sol se aproximar, não, é por causa da igreja. É por causa da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja aí? Quem é a igreja? É por causa que a igreja ainda está aqui. Eles têm que agradecer. Não é tentar fazer qualquer forma ou maneira de engessar ou de acabar com a igreja. Porque o mundo só não está pior do que eles não podem suportar por causa da igreja. Sal. Agora vou correr aqui. Jesus vai falar isso. Sois sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos. Vamos entender a cultura. Sal, difícil ou impossível ele se tornar insípido. E por que Jesus então, pastor, está ensinando? Porque o templo de Herodes o Grande, que demorou 46 anos para ser construído, só o pórtico de Salomão tinha 515 metros, decorados com 160 colunas, chão de mármore branco. No inverno, chuva e gelo, aquele piso se torna escorregadio, um perigo. Aí a cultura judaica pega o sal que ninguém mais usa por um motivo e semeia jogando em toda a estrutura do chão de mármore branco, para que no pátio ou no pórtico alguém possa andar livremente sem escorregar.
Então ele tem serventia. Caso aconteça que você escorregue, peque por um motivo ou outro, Jesus não vai te jogar fora não, não vai te descartar não, vai colocar você, os homens vão tripudiar, vai pisar em cima do que você fez, isso aí é normal, vão fazer piadinha, vão fazer chacota, vão brincar, mas o importante é que você ainda vai ter uma utilidade para Jesus. Para quê? Para servir de testemunho, para que outros não caiam no mesmo pecado que você caiu. Pastor, fundamenta isso aí. Vou fundamentar e encerro. Vou fundamentar. Antigo Testamento, todos os profetas, que vai do Antigo Testamento até o último, João Batista, usa-se o título Nabi ou Navi, aquele que fala em nome de Deus, porta-voz de Deus, para que este pudesse ser credenciado, autorizado a falar em nome de Deus, ele tinha que ter uma experiência pessoal com Deus. Ele precisava sentir na pele o que Deus estava sentindo, para que depois ele transmitisse a palavra de Deus, seja para um povo, uma nação, ou para um rei, ou para um reino. Ele tinha que sentir na pele. Era a primeira experiência que ele passava com Deus, para exercer esse título Nabi, Navi, porta-voz. Sentir na pele. Isaías capítulo 20, versículo 2. Deus chama Isaías: Isaías, eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje, ande descalço e nu durante 3 anos. Senhor, vou mostrar minhas vergonhas. Ande. Por quê? Porque eu quero que você sinta o que eu estou sentindo quando esse povo que eu libertei do Egito e disse: calça, sandália nos pés, não ande descalço. Jeremias 2:21, não ande descalço. Por quê? Andar descalço é condição de escravo, é condição de mendigo, de andarilho. Sai do Egito, mas sai calçado os pés. Ninguém vai sair como escravo. Nu é como eu vejo eles, Isaías, nu, quando eles perdem a roupagem espiritual que eu dei a eles, eu vejo eles nu, despidos espiritualmente. Ezequiel capítulo 4, versículo 4 a seguir, Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, sim, Senhor, a partir de hoje eu quero que você durma. Senhor, durmo todo dia. Não, você vai dormir diferente a partir de hoje. Você vai dormir 390 dias amarrado só do lado esquerdo. E depois que terminar o lado esquerdo, durma mais 40 dias amarrado só do lado direito. Vai ferir, vai incomodar. Mas eu quero que você entenda como é que fica esse povo. Esse povo, a tendência deles, 390 dias significa do lado esquerdo. Ei, você esquerdista, do lado esquerdo significa 390 dias, um tempo maior que eles optam para fazer o que é mal aos meus olhos. E os 40 para me obedecer. Então observe que eles mais me desobedecem do que me obedecem. Eles ficam em cima do muro. Uma hora eles estão para cá, outra hora eles estão para lá. Uma hora eles querem, outra hora não quer mais. Uma hora adora, outra hora não adora mais. Eles ficam assim, indecisos. É assim que eu me sinto, Ezequiel, diante disso.
Agora, ele chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, sim, Senhor, tirarei o desejo dos teus olhos com um golpe. Ele não entendeu nada. De manhã, à tarde, a esposa de Ezequiel é brutalmente assassinada. Ezequiel, sim, Senhor, vai para os mercados profetizar. Senhor, estou no luto, quero chorar o meu luto, a minha perca. Deus disse: você não vai chorar. Senhor, você não vai chorar por esse povo. Assim eu me sinto quando eles morrem espiritualmente. Não chore, porque eu me sinto o que você está sentindo. A dor da perca, que rasga, fica sem chão, dá vontade de debruçar, cima, chorar, gritar, lembrar, mas não dá tempo mais. Eu queria fazer, mas não dá tempo mais. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma vez só, segue-se o juízo. Quer honrar a esposa, quer honrar ministério, quer honrar esposo, é em vida. Depois que morrer não adianta chorar no caixão. Só para você sentir. Agora chegou a vez de Oséias. O que tem a ver Oséias com sal? Tem a ver que Deus chamou Oséias e diz: Oséias, sim, Senhor, é a primeira vez que eu falo com você. Você é filho de Beeri? Sim, um profeta. Meu pai profeta, profetizou 3 ou 4 versículos só do livro do profeta messiânico. Sim, estou te chamando. Sim, Senhor, estou aqui. Posso usar a sua vida como instrumento profético? Pode, claro que pode. Pode usar, Senhor. Então tá bom. Você vai no prostíbulo de Samaria. Aonde? No prostíbulo de Samaria. Senhor, que vão pensar o profeta entrando num lugar desse? Ainda mais hoje, o celular. Você é disciplinado? Profeta entrando no prostíbulo, vai lá. Vou fazer o que lá? Você vai procurar uma prostituta. Não é ex, ela é prostituta. Vou procurar essa prostituta? Vou fazer uma oração forte por ela? Não. Vou convidar ela para ir no culto? Não. Vou impor a mão e fazer uma oração para ela ser liberta? Não. Você vai chegar lá e vai gritar: quem é Gomer aqui? Filha de Diblaim. Quando ela se identificar, você diz assim: eu tenho para ti um convite que ninguém nunca te fez. Sempre passaram e te usaram, nunca te deram valor, mas eu tenho um convite para você. E esse convite, se você aceitar, ela já abriu o sorriso. Eu aceito, claro que aceito. Quando ela aceita o convite, ela passa a ter honra, respeito e compromisso, coisa que ela nunca teve naquele lugar. Ele diz: então eu vou casar com você, mas a primeira coisa que eu faço, eu vou te tirar desse lugar e vou te colocar em uma casa, em um lugar, em um ambiente. Dá uma olhadinha na casa que papai te colocou. Dá uma olhadinha na casa. Dá uma olhadinha, não. Olha direito a casa que papai te tirou da bagaceira, da boca de fumo, dos bares. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Você não está lá mais. Olha a casa que papai te colocou. Dá uma olhada na casa. Pelo amor de Deus, se você não testemunhar dessa casa que Deus te colocou, você vai testemunhar da onde? Da onde Ele te tirou? Aí Ele tira o camarada dos bares, tira as mulheres
da frente de escola de samba, de boca de fumo, de tráfico, coloca ele dentro de uma casa dessa aqui. Respeito você tem hoje. Compromisso você tem hoje aqui na casa do Pai. Aliança você tem hoje aqui na casa do Pai. Antes era cavalo. Vou te dar isso, Gona. Levou ela para casa. Teve um filho, Jezreel. Dá um nome, tem significado. Outro filho, que não é dele, Lo-Ami. Outro filho. Certo dia, Oséias fala: vou para casa. Acabou o ofício, vou para casa. Chegou em casa. Quando ele olha, qual é a primeira coisa que ele sente falta? Da televisão de 70 polegadas. Não é da televisão, não. Do carrão que ele deixou lá na garagem. Vou ver se os meninos arranhou. Não. Não da janta, do almoço ou da geladeira de duas. Não. Do celular que ficou porque a empresa não permitia. Não. Quando Oséias chega dentro de casa, a primeira coisa que ele sente falta da esposa. Cadê Gomer? Está aqui, mas não. Foi embora. Voltou para a mesma vida de antes. Oséias baixa a cabeça. Quando ele baixa a cabeça, o Deus que não despreza o sal, disse: vai lá buscar de volta. Vai lá buscar de volta. Voltou, está com a cabeça rachada, está com penugem, cheio de pinhão, de espinho, mas é minha. Casou, tem uma aliança comigo, vai lá buscar de volta. Quando ele chega lá, ele: Gomer, alguém está aqui, mas não, foi vendida, está lá no mercado de escravo para ser vendida. Ele baixa a cabeça. Deus brada: vai lá e compra ela de novo. Compra ela de novo. Paga 15 talentos de prata, 1 homem e meio de cevada. Compra ela de volta, ama ela de volta e leva ela de volta para casa, porque eu casei. E quando eu caso, não é para desquitar, não é para separar. Traz ela de volta, porque ela tem valor. Ela é sal, ainda que foi jogada pelo chão, para ser pisada, mas tem valor para mim. Descartada pelos homens, mas para Deus ninguém é descartável. Ninguém. Você tem valor. Você tem um valor, sal. Você tem um valor, luz. E quem é luz não canta não Auê, não canta não Zé, não canta não Mari, nem apoia isso não. Quem é luz canta o hino 91. 91. Me vê a luz, oh, me dá a pureza para me ver a luz. Outra metáfora que compara a pureza, a santidade, com a brancura da lã, da neve. Oh, me dá a pureza, já quebrei os ídolos, Ele já tomou meu coração, me dê pureza para me ver a luz. Sal, luz. Você tem um valor, você tem um valor, você tem um valor, você tem valor na presença dEle, você tem um valor. Quando Ele não te vê aqui, Ele sente a sua falta, Ele sente a sua falta. Aí vai dar um banho, salva, põe uma gravata,
cabelão longo, uma saia, senta na casa do pai, cruza a perna e a boca fica que nem um concreto. Não adora mais, não glorifica mais. Fora uns que quando a mensagem vem dura, levanta a mão para disfarçar, fica de pé só para disfarçar, Mas Deus conhece quem está em trevas, sim ou não? Deus conhece quem está em trevas. Deus conhece. Conhece como, pastor? Eu finalizo, senhor presidente. Daniel 2:22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. Por quê? E com ele mora a luz. Pode disfarçar, pode ficar de pé, levantar a mãozinha, pode até falar uma língua, pode até falar, mas ele sabe quem é luz. Ele sabe. Eu só quero encerrar com 1 minuto, senhor presidente, eu já encerro. Quero pedir a ajuda dos meus 2 companheiros aqui do Nordeste, que nós estamos lá unidos, pastor Mailton e pastor Diniz. Luz, quem é luz, precisa entender isso daqui. A nossa luta, a nossa peleja, a nossa batalha, quando ele fala, desembainha a espada, tira da bainha e vem para frente da peleja, vem para frente. Quem é luz, não vai pelejar assim, porque se ele pelejar assim, missionária Midian, ele vai ferir o companheiro. Se ele é luz, ele guerreia de outra forma. Você vai entender. Por favor, pastor, vem aqui, fica de frente para o pastor Diniz. Espada na mão, guerreando os dois. Posso mais próximo? Olha aí. Se guerrear aí, se não tiver luz nos olhos, vai guerrear, vai ferir quem? Um ao outro. Vai ferir um ao outro. Espada na mão do pastor Mailton, espada na mão do pastor Diniz. Guerra! Não está enxergando a luz? Não está andando na luz? Vai ferir um companheiro, fere o outro e cai os dois. Agora, se ele estiver na guerra, dá licencinha, estiver na guerra, guerreia daqui, guerreia de lá, e não fere ninguém, não machuca ninguém, não machuca ninguém, não machuca ninguém, não machuca ninguém. Não machuca. Por quê, pastor? Porque a verdade traz a lume algo sobre algo ou sobre alguém. Tem muitas pessoas sendo feridas pelo próprio companheiro, pela própria companheira. Ferida no campo de batalha, feridos. Quer pelejar de frente com a espada desembainhada. É na retaguarda. Pastor, eu protejo a sua retaguarda e o Senhor protege a minha. Desembainha a espada e vão para cima. Corta os laços, e eu corto aqui, o Senhor corta aí. Mas eu defendo a sua e o Senhor defende a minha. Você viu fulano? Vi não. Eu estou aqui para proteger a retaguarda dele. Não estou aqui para ferir ele. Estou aqui para proteger. Porque eu sou reino. Perus não tem visão de tribo. É reino. É reino.
E ainda que tenha alguns ferindo outros com meia verdade é? Meia verdade é? E quem anda na verdade, o céu dá o quê? Testemunho de você. Fique tranquilo, a verdade vem a lume. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, meus companheiros. Vamos louvar a Deus, é isso, pastor? Dá tempo? Ou não? Da cantora? Não dá tempo? Dá tempo? Tem uma cantora para agora. O pastor pegou. Sim, é tem? isso. É a irmã, o senhor falou, pastor? Aline Miranda. Aline Miranda. E o Senhor Jesus vai dar um direcionamento, vai dar um comando, porque Ele é Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos. Ele vai olhar para a tropa hoje, agora, e vai dar um comando. Quem tiver com a espada desembainhada, virando de frente um para o outro, ele vai dar um comando. Qual é o comando? Meia volta, vou ver. Aí você vai virar, vai guardar a retaguarda do outro e vai continuar com a espada desembainhada. Deus vai dar um comando nessa manhã, e esse comando vai mudar a sua história, vai mudar o seu momento. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.